Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Vida do micróbio. Da mesma forma que o ser humano, os micróbios também têm vida própria, nascem e se reproduzem, e para tanto necessitam de alimentos, que na verdade são as nuvens espirituais ou máculas acumuladas pelas pessoas. Então, o surgimento do bacilo da tuberculose, por exemplo, só se concretiza quando alguém acumula máculas que correspondem ao tipo de alimento adequado ao desenvolvimento desse micróbio. Portanto, ao serem eliminadas as nuvens espirituais do corpo do paciente, vão desaparecer as condições, alimentos, para que o bacilo se instale. O mesmo ocorre em qualquer outro tipo de doença. Na realidade, porém, o que se observa é bem o contrário. A cada dia, novos micróbios estão aparecendo e procriando-se numa intensidade sem limites. Por sua vez, a medicina, que tem interpretado erradamente a causa do aparecimento dos micróbios, tenta matá-los com os remédios e acaba destruindo a vida do ser humano. É o que acontece toda vez que alguém ingere algum tipo de medicação. Esta, por meio do aparelho digestório, atinge todas as partes do corpo, causando-lhes danos irreparáveis, ao mesmo tempo em que vai perdendo a sua eficácia. No caso das injeções, o processo é muito rápido, pois o remédio injetado chega através da circulação sanguínea imediatamente ao coração, alcançando depois pulmões e outros órgãos. Mas também, nesses casos, muito de sua força esterilizadora já está totalmente perdida. Em algumas situações, se tais drogas forem muito potentes, poderão até provocar a morte das pessoas. Fiquem, portanto, bem atentos. Falta lógica nas avaliações médicas. Há alguns dias estava falando que o remédio, pouco a pouco, vai perdendo seu poder solidificador. Agora ouço no rádio comentário de alguns médicos a respeito do aumento dos casos de diarreia. Segundo eles, antigamente era um problema fácil de ser resolvido com o emprego da sulfa, que atualmente já não surte o mesmo efeito, devido à frequência com que é empregada pelas pessoas em geral. É meio ilógica essa observação, pois os doentes só tomam uma medicação até se sentirem aliviados. De fato, ocorre exatamente o contrário. Os médicos é que receitam sulfa de maneira indiscriminada. Por outro lado, aconselham que sejam lavadas as mãos e que não se deixe os mosquitos assentarem nos alimentos e nos pratos, alegando não existir outro meio de se evitar a diarreia. Na verdade, o que não pode é haver alimento para as bactérias, ou seja, é preciso evitar o acúmulo de toxinas, a pouca eficácia dos remédios. Recentemente tem aumentado bastante a força da purificação e por isso está agindo também sobre o efeito dos remédios. Há 2 ou 3 dias o jornal publicou um artigo comentando sobre a ineficácia curativa da penicilina, dizendo que ela já não tem tanto poder quanto antigamente. No começo era um remédio de efeito extraordinário e por isso se tornou muito popular. Em outras palavras, significa que tinha uma poderosa força solidificadora, o que para a medicina corresponde à cura. Vejo, porém, nessa situação algo estranho. Há 20 anos era uma medicação eficaz, hoje não mais. Pelo que consta, não houve transformações genéticas no ser humano. Por que então o mesmo remédio, depois de algum tempo, não surte mais efeito? Na opinião médica, foram os micróbios que ficaram mais resistentes. Segundo o meu pensamento, entretanto, o que ocorreu foi que a penicilina enfraqueceu o organismo humano e os micróbios, por sua vez, ganharam um campo mais amplo para manifestar a sua força venenosa. A verdade profunda a respeito desse assunto, contudo, é que nenhum especialista conhece o porquê da ação tão forte desses micro-organismos. Há muitos casos de pessoas que tomam pela primeira vez a penicilina
e também não conseguem resultados satisfatórios. Todos esses argumentos apresentados pelas autoridades médicas servem apenas para que elas não percam a notoriedade. Então, sem muita lógica, procuram justificar a ineficácia dos medicamentos e não fazem esforço algum para perceber as falhas que já estão ficando muito claras. Com isso, o povo vive continuamente sendo enganado. Até agora tinha sido a penicilina que não estava mais conseguindo ser eficaz. Já tenho ouvido, porém, que a estreptomicina também não é tão eficiente quanto se supunha. Logo mais, certamente, o mesmo comentário surgirá a respeito da aureomicina e a terramicina. No futuro próximo, com certeza, todos chegarão à conclusão de que remédio não cura a doença. Então, a partir desse momento, cada um de nós terá uma importante missão a cumprir. Não está muito distante a hora em que o jorei vai ser intensamente procurado. BCG não consegue solidificar. Estou pensando seriamente em publicar no jornal EICO, jornal da Igreja Messiânica na época, um artigo sobre a ineficácia do BCG e mandar ao ministro da Saúde. De fato, o BCG não consegue mais solidificar a purificação da tuberculose. Esse processo está ocorrendo devido à intensificação da luz no mundo espiritual. Como consequência, os remédios que não manifestavam nenhum efeito colateral começam a evidenciar uma toxicidade cada vez maior. Por isso, mesmo que as autoridades não queiram, é preciso mostrar à população o grande risco que está correndo com a ingestão de remédios. Quando essa situação se tornar mais evidente, meu alerta a respeito desse assunto vai ser facilmente entendido por todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Estamos aqui todos, né, reunidos em oração. Já vai vir agora o fim de semana, né? E eu queria convidar todos vocês, né? Algumas pessoas já sabem, acho que estão assistindo em casa, para participar do culto do natalício de Meixo Sama. Uma data importante, né? O dia que nasceu Meixo Sama, que veio com a missão de salvar a humanidade. Então, esse dia é muito importante. O culto vai ser transmitido online, né? Às 19 horas. Tá bom? Mas presencial também. Presencial também, claro, né? Tá bom? Muito obrigada. Boa noite.